Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu também estou bem. E nos reunimos aqui mais uma vez para refletir sobre os ensinamentos deixados por nossos queridos irmãos da espiritualidade. Nos reunimos aqui para fazer essa corrente bonita de pensamentos modificados e sintonizarmos com os bons, encarnados ou não. E estamos aqui para acolher as palavras inspiradas por Jesus, para que a gente tenha saúde espiritual, tenha saúde mental, tenha luz para continuar nossa caminhada com mais alegria, com mais esperança. Então eu convido a todos a agradecer por este momento, pela equipe que nos acolhe com tanto carinho, pela assistência que recebemos diariamente, agradecer pela Seara de Jesus, essa casa linda, esse hospital maravilhoso que pode nos receber e nos acolher, agradecer pela doutrina espírita e pelos espíritos que incansavelmente nos alertam e nos instruem para fazer aquilo que é melhor para a nossa vida, para o nosso bem. E pedimos licença à espiritualidade amiga deste encontro para mais uma reunião querida, que assim seja. E nós estamos nas palestras online fazendo o estudo, a reflexão do livro Busca e Achareis. Ele foi psicografado por Chico Xavier e é do nosso querido André Luiz. O André Luiz, para quem não sabe e pode conhecê-lo, é um irmão abnegado nosso que nos auxilia na codificação com as suas experiências e trouxe pela psicografia de Chico livros maravilhosos e tem a sua história também no livro Nosso Lar, que também já tem um filme para aqueles que se interessarem conhecerem um pouco mais desse irmão. E ele, quando já modificado nas suas iniciações pós-morte de trabalho reeducativo, depois desse processo de reforma íntima, de entendimento de tudo que ele viveu, de observações e trabalho no bem, pôde registrar nesses livros as suas experiências e são marcantes para nós, porque são experiências que nos remetem à nossa vida, à nossa prática encarnatória. E quem tiver condições de acessar, com certeza vai aprender um pouco mais. E hoje, com a leitura desse capítulo, com certeza vai ter uma grande reflexão, porque o que ele fala com propriedade, porque foram experiências que ele teve, que ele obteve com as suas práticas. Então eu vou ler para vocês, antes de a gente comentar o que André Luiz pede para a gente refletir, uma história. É uma história do livro, deixa eu pegar aqui para a gente. Também psicografado por Chico Xavier, mas foi ditado agora por Irmão X. É um espírito que deu esse nome por uma história que muitos já devem saber, para ele não ser reconhecido de imediato. E o título é As Três Orações. Então vamos ouvir. Instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. E ele começa assim: repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores, ainda jovens, pediram a Deus
lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira árvore explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda árvore declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentate, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Que maravilha! Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Quando não lhes foi conduzir com paciência e humildade, elas ficaram pouco aflitiva e surpresa. Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande cocho destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar nas mensagens do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada por panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido. E depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces. Nós todos precisamos cultivar a paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Que lindo, não? Coisa mais linda. Então, veja bem. Cartões de Paz é o título do nosso encontro de hoje. Paz.
Quando nós oramos a Deus, nós pedimos paz. Todos nós, em algum momento de nossa vida, já pedimos paz, principalmente nos momentos mais aflitivos. Nós rogamos a Deus que aquele momento que a gente está passando termine o mais breve possível. Entretanto, quando é que nós temos essa humildade e essa paciência para esperar para que os desígnios de Deus se façam presentes em nossa vida? É muito raro. É muito raro porque a fé que advém de um conhecimento que nós já adquirimos em reencarnações pretéritas é adquirido por experiências laboriosas. O ser encarnado que hoje tem uma fé grandiosa conquistou essa fé por essas experiências. E essas experiências que são marcantes para nosso espírito, e mesmo nós hoje não lembrando, é o sustentáculo dessa fé. Muitos de nós podem não compreender a doutrina dos espíritos, pode não acreditar na doutrina dos espíritos, mas uma verdade é certa. Ninguém está aqui hoje, no planeta Terra, reencarnado pela primeira vez. Aqui não há espíritos primitivos. Nós estamos aqui porque já estivemos antes. E esse antes nos trouxe o conhecimento que temos hoje. As experiências que nós vivemos nos tornaram o que somos hoje. Um ser de muita fé laboriou muito, passou por inúmeras experiências, e muitas talvez aflitivas, para conseguir ter essa paciência, essa humildade de saber esperar o momento que a providência divina acredita ser o melhor para nós. Acredita porque sabe que esse momento que nós estamos vivendo é que vai levar nós a esse patamar de sublimação, de virtude. O ser mais virtuoso que passou pela Terra, que é Jesus, que nós temos como exemplo, também galgou as suas experiências através de provas. Ele foi feliz nas suas escolhas e hoje ele é considerado o nosso governador. A sua sublimação, a sua beleza, a sua candura, o seu amor por nós é fruto de suas escolhas felizes, de seu aprendizado feliz. E o que ele faz? Ele volta para nos passar tudo o que ele viveu, dando seu exemplo. E a paz que Jesus tem é a paz que ele quer que nós tenhamos um dia. Essa paz advinda da fé, da paciência, da humildade e de todas as virtudes que ele nos ensina a ter, nós poderemos ter um dia, sim, mas não é dado de graça. Nós precisamos fazer a nossa parte e tudo inicia pela vontade. Um ser estagnado, que não almeja nada para si, pouco evolui na sua caminhada, porque ele espera algo que ele não merece. Agora, quem trabalha a sua alma, quem forja esse espírito bondoso, e esse forjar é moldar, é planejar como ele vai ser, é lapidar, é transformar. Quem forja esse espírito, com certeza, vai ser merecedor do presente divino que o universo
vai nos dar. Os espíritos angélicos, eles, por terem passado por essas experiências, eles sabem como nos orientar, como nos incentivar a ser um dia como eles. E eles são incansavelmente instrutores nossos aqui na Terra. Porém, pela nossa condição evolutiva, às vezes a sintonia não se dá. Então, eles inspiram outros espíritos que estão ligados a nós, para que a gente consiga captar um pouquinho da mensagem angélica que eles têm para nos passar. E de grão em grão, nós vamos modificando. É através de uma palestra, é através de uma leitura, é através de um livro ouvido, que hoje nós temos inúmeros livros narrados na internet. É através de uma conversa amiga, é através de um filme ou da observação da natureza dos fatos, que nós tiramos lições grandiosas. Mas para isso, eu preciso ter essa vontade de querer absorver o bem de todas as circunstâncias. Eu preciso estar aberto. Mas quando eu não permito esse auxílio, tudo que eu venho passar se torna muito mais difícil. O sacrifício se torna demorado. Ele não tem fim. Pesado. Por quê? Porque às vezes nos falta esperança. Nos falta essa nobreza de sentimentos para envolver aquela situação e acalmar o nosso coração. Toda dor purifica. E quando nós estamos passando pela dor, é difícil ter esse olhar. É difícil nós conseguirmos enxergar o bem que essa dor vai nos trazer. Mas, quando nós temos vontade de se melhorar, abre em nós uma portinha, mesmo que seja pequenina, para que a intuição dos bons espíritos chegue até nós e aquela sensação agradável de que tudo vai passar, começa a viver aqui dentro. E aquela palavra, tudo passa, vai dando uma força grandiosa, que faz com que a gente levante no outro dia e comece tudo novamente. Então, quando André Luiz pede para a gente refletir sobre a mensagem de hoje, que é uma mensagem importante e educadora para os nossos dias, com certeza ele fala porque ele já viveu assim. Então, quando ele tem propriedade para falar, ele fala com sabedoria. E isso mostra que nós também somos capazes de realizá-las. Todas as informações que os nossos bons espíritos nos deixam, elas são pautadas na verdade e na experiência vivida. Assim, esses bons espíritos conseguem atingir o nosso espírito também, pelas energias que provêm da verdade. Então, André Luiz diz pra gente assim: cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Então, se eu me mantenho ligado às leis do Criador, eu faço o bem não só para mim. Eu sou um canal que pode transmitir essas verdades para outra que está sofrendo, para o necessitado. E se passa por mim, começa a transformação em mim, até chegar no outro. Quando eu falo alguma coisa positiva, primeiro passou pelo meu pensamento. E esse pensamento, se eu refletir sobre ele, eu aprendo. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Então veja bem, o que você vai falar vai elevar? O que você está falando é bom? Então serve primeiro para você. Contemple a fonte. Vem de onde? Vem de Deus.
Que beleza! Vem de onde? Aquilo que você está falando para alguém, que você está transmitindo, é do bem? Começa a colocar na sua vida. E com certeza vai jorrar luz e bênçãos àqueles que estão próximos a você, que vão ouvir essa palavra. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Com certeza. Então, se eu sou fonte, né, de água e eu transmito uma água suja, onde essa água chegar, ela vai contaminar. Se eu transmito tristeza, sou fonte de tristeza, quem chegar perto de mim e pedir uma palavra, um consolo, vai ficar triste também. Agora, se eu levar esperança, se eu levar uma palavra amiga, uma instrução, e partir do meu coração, do meu espírito, do meu conhecimento, das minhas expectativas, do meu saber, então isso já se transformou em mim. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Olha que interessante. Nós muitas vezes queremos ser solícito, fazer uma visita a um doente, dar um incentivo a uma pessoa que está depressiva, alguém que perdeu o emprego, uma pessoa, um andante que passe por nós e solicite uma palavra. Nós, muitas vezes, vamos dar a ele aquilo que muitas vezes a gente está aprendendo. Mas o aprendizado pode ser para os dois, mesmo que seja eu a fonte inspiradora. Porque se eu desejo ajudar, os bons espíritos que estão naquele momento, naquela situação e querem ajudar aquela pessoa e irão nos utilizar, vão falar coisas bonitas, vão falar verdades, e que servirá para mim, que estou proferindo, e para aquele que está ouvindo e necessitado. E eu também, necessitada muitas vezes até mais do que aquele que está ouvindo e me pedindo ajuda. Então, entregar as suas mágoas a Deus e sorrir para o outro não é fingimento. Isso é uma forma de nós reagirmos diante das situações. O outro não necessariamente precisa ouvir as minhas lamentações para se sentir melhor. Eu não preciso falar, eu também sofro, eu também perdi meu emprego. Não. Ele está triste, está sofrendo. Entregue os seus problemas a Deus e encoraje-o a seguir também. Porque Jesus faria isso. Jesus faz isso. Ele não coloca ninguém mais abaixo do que ela está. Ele eleva. E nós somos capazes de fazer isso também, pelo nosso semelhante. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Olha que lindo. Siga em frente. O desânimo só mostra pra gente que nós estamos ali, acorrentados pela nossa vontade. Tiremos essas correntes. Busquemos fazer algo. Tudo pode modificar através das nossas ações. Esperar que a providência divina haja sobre a nossa vontade é muito difícil, é muito complicado. Primeiro nós precisamos dar o primeiro passo. Quando a gente der o primeiro passo, eles podem nos auxiliar. Porque o livre-arbítrio, ele é respeitado por todos. Por todos. Todos os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio faz com que a gente aprenda com os erros. Mas quando a gente aprendeu com o erro e quer seguir adiante, se der o primeiro passo, teremos mãos amigas que vão nos impulsionar a caminhada. Desânimo algum vai fazer com que a situação se modifique. Pelo contrário, nós vamos ficar muito tempo em lamentações, em tristeza e acumulando débitos e dificuldades. Então, otimismo mesmo nas mais difíceis situações é importante. Numa morte,
Ah, morreu um ente querido. E ele era uma pessoa importante para a gente. Ele era o alicerce da nossa casa. Ele era a alegria do nosso lar. Entretanto, nós precisamos saber que continuamos sendo amparados, mesmo se esse irmão querido não esteja presente em carne a nós. Porque em espírito, pelo pensamento, ele nunca vai se separar. Precisamos ter esse entendimento para que a gente não coloque um fim na vida dele e na nossa. Há inúmeras possibilidades de um reencontro, não só pelo reencarne, mas o desejo sincero de reencontrá-lo pode fazer com que as nossas almas, enquanto estamos dormindo, se enlacem novamente. E tudo que nós sentimos aqui, passamos aqui para esse espírito, ele vai sentir lá na espiritualidade, que é nada mais do que um véuzinho que nos separa. Por que mandar sensações negativas, de lamentações e dor, para ele que pode receber abraços fraternos, sentimento de gratidão, alegria? Eu gostaria de estar desencarnada e as pessoas lembrarem de mim com alegria, mandarem rosas através do pensamento, pensarem no que eu pude fazer de bom estando com elas e desejando que eu esteja bem, trabalhando e servindo e sendo útil na espiritualidade. Eu não quero que pensem em mim deitada no caixão, morta, sem vida, com os mesmos problemas que me levou a esse desencarne. Eu não quero. Eu quero que pensem em mim mais plena ainda do que eu fui na Terra, com todas as sensações marcantes, para que eu possa fazer muitas coisas boas. E é assim que a gente deve pensar dos entes amados que já estão na espiritualidade. E se eles voltaram, com certeza é por merecimento. Nós vamos impedir de um espírito estar no lugar bom para ficar junto de nós? É a mesma coisa que querer que uma pessoa que já cumpriu a pena na cadeia permaneça lá, continue preso. Ele já cumpriu a sua tarefa. Vamos deixá-lo livre. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a gente encontra uma pessoa feliz, em paz, se nós acreditarmos que ela foi preterida por Deus, nós somos muito ignorantes. A paz que ela tem é adquirida por suas atitudes, seus pensamentos. Então, nós somos capazes, sim, de ter paz, mesmo nas situações mais difíceis. Porque a paz é esse entendimento de que estamos passando por uma prova, ela vai passar, vamos aprender com ela, ser pessoa melhor. E assim, quando precisarmos passar por uma prova semelhante, com certeza reagiremos de uma forma positiva, com um entendimento diferente. E os bons espíritos nos falam, se a prova se repete, a dor se repete, o sofrimento se repete na nossa vida, é porque ainda não aprendemos a lição, que precisamos aprender com essa situação. Então, paremos, reflitamos. Temos algo para aprender com qualquer situação da vida. Se aprendemos, não vai precisar repetir, não é? Quando a aprovação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo o instante dourado de auxiliar. Olha só como é importante ter esse conhecimento. Se alguém perto de nós sofre, é para nós auxiliarmos, é para nós movermos todos os nossos saberes, a nossa moral, a nossa vontade de servir, para um dia também ser servido. É uma troca. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de oferecer sem possuir. Nossa, foi forte essa, né? Eu sou capaz de dar alegria mesmo sem possuir. E não é fingindo, e não é mentindo.
É porque a gente sabe que se eu me alegrar pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro, o que o outro vai sentir vai voltar para mim. Porque vê-lo bem satisfaz o nosso espírito. Mesmo que eu não esteja feliz hoje, eu sou capaz de fazer alguém feliz. Isso é nobre e precisamos entender. É importante entender isso. Se alguém chega até nós com a sua dor, eu não preciso dizer que eu também sofro. Eu não preciso contar os meus problemas. Eu não preciso dizer para ela que o que eu tenho também é pouco para dar. Basta eu fazê-la sorrir. Basta eu dar esperança para ela. Que ela vai conseguir trilhar o seu caminho, fazer a sua caminhada, porque ela teve algo que a estimulou, que é uma mão amiga. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, como nós falamos. Evite a amargura e o desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Ele nunca acaba, esse júbilo. Ele é duradouro. Esse júbilo que Deus dá para nós, que é a certeza de que um dia seremos felizes e nós vamos conquistando, não tem tempo para acabar. Um dia conquistado, ele é nosso. Então, para que ter amargura? Para que se desesperar? Se a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. E mesmo que eu não saiba disso, um dia, se a gente observar a natureza como fala a mensagem aqui, que eu vou ler há pouco, que eu já vou ler, diz que toda manhã o sol nasce novamente. É um recomeço. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai ser diferente. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite. Mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Fatalidade sim, porque sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer o sol surgir pela manhã. Então, por mais difícil que esteja a nossa vida, pelas sensações que estamos passando que nós não conseguimos compreender, pela dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja mental, é apenas uma fase. É uma fase. E se nós tivermos consciência de que isso é para o nosso bem, não ter desespero, não ter revolta e ter paciência e humildade, logo mais colheremos os frutos bons desse entendimento. Se nós pararmos para pensar, um instante sequer da nossa vida, e lembrarmos de uma situação muito difícil pela qual nós passamos há algum tempo atrás, com certeza hoje nós vamos lembrar e vamos respirar profundamente e pensar: eu passei por essa situação, estou aqui. E olha como nós conseguimos. Naquele momento, achávamos que ia ser o nosso fim. Naquele momento, achávamos que não teríamos força e que algum mal iria nos acontecer. Entretanto, passamos. Se tivemos dores, arranhões, feridas, ou elas já cicatrizaram ou estão em processo. Mas nós passamos. Então a mensagem de Maria de Nazaré ao Chico, que certa vez também estava passando por uma situação difícil e pediu ao seu mentor que rogasse à mãe de Jesus uma mensagem para ele sentir reconfortado e esperançoso, ele recebe essa mensagem. E ela manda dizer: fala para o Chico que tudo passa. Então vamos usar a mensagem de Maria de Nazaré. Tudo passa. O que estamos vivendo hoje vai passar. Agora, como que vai ser a nossa história? Como nós vamos contar ou relembrar de como foi esse processo? Nós queremos só contar os momentos que ficamos estacionados, desesperados? Ou contar que mesmo na dor nós reagimos positivamente? É simples. Façamos essa autoanálise
Fiquemos quietinhos por alguns instantes e lembremos que naquela hora nós rogamos a Deus e pedimos com todas as forças para que aquela situação terminasse o mais rápido possível. Talvez ela tenha demorado um pouquinho, mas hoje nós estamos aqui, encarnados ou não, ninguém morre. O espírito tem muito a aprender, muito, muito a aprender, e ele vai voltar. E nós vamos para casa, que é a parte espiritual, depois nós vamos voltar novamente. Isso continua. Eu gosto muito de pensar, quando estou passando por alguma dificuldade, sentindo algum medo, eu penso sempre no universo. Eu penso nos planetas, eu falo, eu sou tão pequenininha em relação a esse mundão que existe. Por que eu coloco essa minha dor tão grandiosa? Por que eu faço dessa situação algo tão penoso? E isso vai me dando um sentimento de renovação, vai me dando a vontade de parar de sofrer. E eu penso lá no universo, e tantos espíritos que também podem olhar por nós. É como nós pensarmos num planeta primitivo. Vocês já fizeram preces por aqueles que estão nos planetas primitivos? Façam, é importante. Eu penso neles. Eu falo, olha, um dia eu já fui um espírito primitivo. Hoje eu já estou um pouquinho melhor. Eles vão conseguir. Eles vão passar pelas suas provas e vão conseguir sair bem, se sair bem delas. E eu penso assim também em relação aos espíritos angélicos, quanto às nossas situações difíceis aqui. Eles também desejam o nosso sucesso, a nossa vitória. Eles também desejam a nossa assertividade. É um olhando pelo outro. É um amando o outro. Amar é isso. É você desejar constantemente o sucesso do outro, a felicidade. Nós confundimos por ter apenas uma palavra que defina tantos sentimentos. Amor. Nós confundimos muitas coisas em detrimento do amor. Mas o amor é tão simples. O amor é tão fofo, tão grandioso. Queira o bem. Queira o bem que você já está amando muito na essência. E querer o bem não é querer que a pessoa seja plenamente feliz quando ainda ela não pode ser. Querer o bem é querer que ela entenda que tudo tem o seu tempo. Por isso que quando a gente se reúne para fazer um estudo, a gente pede a Deus para que a gente fale aquilo que cada um precisa ouvir, mas que antes de tudo a gente aprenda com aquilo que a gente está falando, coloque em prática e que seja uma ferramenta útil, leve luz, leve esperança. Nós que fazemos as palestras, geralmente a gente assiste depois e a gente pensa, nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso assistir mais vezes essa palestra. Eu preciso colocar isso em prática. Porque nós somos apenas a ferramenta, ainda não somos perfeitos. E como foi dito aqui, às vezes nós falamos aos outros para alegrá-los e nem estamos felizes por dentro. Mas precisamos fazer isso. Por quê? Porque fazer alguém feliz transforma o mundo. E começa por nós. Então, que o bem, a espiritualidade, Jesus, os bons amigos, possam estar junto de nós quando nós tivermos que fazer o bem para alguém. E principalmente quando nós tivermos que fazer o bem para nós. Vamos pensar nas mensagens que esse irmão André Luiz nos deixou, esses cartões de paz, essas frases de entendimento. E quando eu ofertar um cartão de paz para alguém, que eu não esqueça, jamais, que o meu sentimento está impregnado naquilo. Então, que eu faça com amor, muito amor. Até o nosso próximo encontro, meus queridos irmãos. Muito obrigada. Que assim seja.